Já com Bolsonaro é o contrário. Cortou verbas da educação, da saúde, da merenda das crianças, do combate à violência contra as mulheres. Cortou verba até do tratamento do câncer. Bolsonaro fala muito, mente muito, mas na prática não cuida das famílias. E ele mostrou sua face mais perversa durante a pandemia. A Covid nunca foi uma gripezinha. Eu vi amigos morrerem de Covid. Eu vi pais, tios que perderam seus filhos para a Covid, quando a vacina poderia ter sido comprada. Eu vi amigos desesperados no hospital. O descaso pela vida, o descaso com a pandemia, mostra com muita clareza o descaso de Bolsonaro pela vida. 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro não tivesse atrasado a vacina por 3 meses. Que tipo de presidente atrasa a compra de vacina no meio de uma pandemia? Bolsonaro não cuida das famílias brasileiras. É duro você ir no hospital e ver seu irmão falecendo. E você chegar na televisão e ver um presidente desdenhar da situação. Eu não queria que ele fosse coveiro. Eu queria que ele tratasse a situação com serenidade e com o respeito que ela merecia. Governo cruel, é um governo que não se preocupa com as crianças, não se preocupa com a juventude, não se preocupa com as mulheres. Bom dia, pessoal! Hoje, domingo, dia 16 de outubro de 2022. Nós vamos falar sobre as previsões para a semana. E quem acompanha o meu canal sabe que eu utilizo os trânsitos da Lua para marcar os pontos do zodíaco que estão ativados. Então, a passagem da Lua ali dá ênfase para esses aspectos que nós estamos vivendo de um modo geral, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Já aviso que a Lua vai passar pelos signos de Câncer, Leão e Virgem, então as pessoas desses signos serão mais influenciadas ao longo da semana. Teremos uma semana com um misto de aspectos negativos, mas também haverá aberturas bastante positivas, trígonos e sextis, que vão abrir alguma nova compreensão, mas teremos aspectos que vão trazer o embate moral. E esse vai ser a temática da semana, de uma certa forma, principalmente nos dias mais tensos, que serão a segunda e a quarta-feira. Segunda e quarta-feira dessa semana serão dias bastante complicados, bastante tensos, em que haverá aí muito atrito. E o campo moral vai estar cada vez mais ativado por conta da quadratura que nós estamos vivendo entre Lilith e Quiron, que representa uma briga aí nas questões dos valores do patriarcado e nos valores da valorização do homem e da mulher. Então isso tudo vai ser pauta durante a semana e já começamos, né, com essa história do vídeo aí, da história da visita a um prostíbulo de menores. Eu vou tratar disso num outro vídeo quando eu tiver com um estômago para tratar sobre esse assunto, tá, gente? Aqui eu vou me focar em falar dessas questões da semana, dos aspectos da semana. Então vamos lá, vamos acompanhar o passo da Lua, como que vai ser a semana. Acompanhe aqui comigo. Hoje, dia 16 de outubro de 2022, a Lua está no signo de Câncer, né? E ela está se aproximando aqui, ainda não está tecnicamente em conjunção com Lilith, mas já está quadrando Quiron. Nós estamos vivendo essa quadratura de Lilith com Quiron. Quiron representa, por ele estar em Áries e em graus que tem a ver com o Sol e Mercúrio, né? Então, portanto, a energia masculina, Mercúrio se molda, né? Ele é um signo, vamos dizer assim, bipolar. Então ele se molda de acordo com as condições ambientais. Como ele está numa posição muito... esses graus regidos por Mercúrio estão num signo que é Áries, que é masculino, e nesses graus regidos aqui pelo Sol, né? Então a energia tem a ver muito com o masculino. E Quiron tem a ver com o ressentimento, com a ferida, com as coisas mal resolvidas do masculino. E isso está entrando em confronto com a Lilith, que representa a parcela do feminino que quer se sublevar contra os limites impostos justamente por esse masculino.
né, pelo cárcere moral do patriarcado, essa questão toda. Então, tudo isso que nós estamos vendo com relação a esse vídeo da visita de Bolsonaro a um prostíbulo de menores, e que não é prostíbulo, agora foi dito que era uma casa de ajuda social às menores, né? Mas ele foi lá com intenções sexuais, como ficou bem claro na fala dele, apesar de bolsonaristas quererem fugir da raia nesse sentido, né? Mas numa outra hora a gente fala sobre esse assunto no vídeo. O que nós estamos vendo é isso, né? Já começa a semana com esse embate, né, da questão do feminino versus o masculino, no sentido da luta, não daquela velha guerra dos sexos, né? Mas aqui da luta realmente do papel, do lugar de cada um e dos abusos, porque a Lilith traz um campo de abusos sexuais muito fortes. E o que nós vimos nessa história aí foi abuso, né? Você entrar pintando clima, né, com meninas de 14 e 15 anos, claramente qualifica abuso de menores, né? Então isso tem lei para isso e deveria ter ação em cima dessas questões todas, né? Então aqui você tem essa energia vai dominar o domingo e já entra francamente na segunda-feira. Por quê? Na segunda, o que nós temos? Vai ser o dia da lua minguante em Câncer, né? Quando a lua e o sol vão fazer quadratura e oposição com Plutão. Eu fiz um vídeo sobre esta lua minguante e falei que isso vai mexer muito aqui com o Brasil, pega direto o Brasil, o mundo também, mas o Brasil nas posições que estão vai mexer muito e mexe muito com os dois candidatos. Uma vez que pega a lua do Lula e o ascendente do Bolsonaro. Então mexe com os dois candidatos. Então essa segunda-feira provavelmente será uma segunda-feira bastante tensa por conta das repercussões do que vai acontecer no debate hoje à noite, né? Então vai sair coisa, vai sair história que vai ser ruminada e vai ser combatida na segunda-feira. Isso vai trazer uma tensão muito grande no país por conta do que acontecer no debate hoje. Pelo jeito a coisa vai ferver, né? E nós vamos ter esse embate todo aqui, que é uma energia bastante forte. No mundo nós poderemos ter aí a questão da própria guerra de novo, né? Ganhando novos volumes, mas principalmente perigo de vulcanismos. Me parece que tem um vulcão agora na Guatemala, se eu não me engano, que está explodindo aí, né? Então o Plutão está muito relacionado a essas energias vulcânicas, terremotos, também está ligado às pulsões mais cruéis que vêm do inconsciente, tanto individual quanto coletivo. Então aqui tanto aquelas pessoas lobos solitários que vão e praticam chacinas e tudo mais, como aqueles grupos também, né, milícias, enfim, grupos armados que podem patrocinar algum tipo de, protagonizar algum tipo de ação aí temerária que possa causar a morte de pessoas, tá? Então a semana começa bem tensa por conta desses aspectos, tá? Na terça-feira, dia 18, a Lua ela entra numa área menos complicada, tá? Ela não vai ter assim um aspecto tão pesado, tão difícil. Ela vai estar se preparando para entrar num outro aspecto, mas aqui ela tem um certo refresco, ela tem uma energia positiva, faz um trígono, inclusive bonito, com o Júpiter aqui, né? Então esse trígono traz uma abertura de consciência, né? Traz aí alguma coisa da justiça. Então pode ser que na terça-feira nós tenhamos alguma determinação da justiça real e verdadeira, né? Trazendo aí uma clareza, trazendo um pouco de esperança, talvez. Um momento bom para projetar as coisas de futuro, tá? Mas também alguma relação com as questões internacionais sendo colocadas aí, tá? E também propostas no campo da educação, né? Nós poderemos ter nessa terça-feira aí alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, aí na quarta-feira, dia 19, aqui as coisas ficam tensas de novo, né? Por quê? Porque a Lua vai se posicionar quadrando Urano no nó do norte, o nó do sul e se opondo a Saturno. Então forma aqui uma cruz no céu, né? Que representa isso aqui, ó, esse eixo aqui e esse eixo aqui. Então é a cruz que se forma no céu. O bom é que você tem esse trígono formando aqui entre Sol, Marte e Saturno também. Então você tem o trígono, que é um grande aspecto positivo e protetor, né? Trazendo muita discussão, muito avanço mental, muita comunicação,
muita informação, porque é um trígono em ar, mas você tem também essa cruz em signos fixos, que é a teimosia, que é o fanatismo, que é aquela pessoa que não arreda a pé da sua posição, mesmo sabendo que ela está errada, né? Então aqui você pode ter atritos muito sérios nesse sentido, tá? Como a Lua vai estar em Leão, Leão é o signo dos famosos, né? Então pessoas famosas, tanto na política, nas artes, podem estar na berlinda nesse dia, tá? Por conta de uma série de questões aí que possam vir à tona e pode gerar, inclusive, risco de restrição. Inclusive, pode até ter prisão de pessoas aí famosas nesse período dessa semana por conta desse aspecto, tá? Então nós poderemos ter alguma pessoa aí que pode ser um político, né, um governador, um deputado, um senador, né, aqui no mundo lá fora, ou mesmo um presidente, primeiro-ministro, ou um cantor, algum popstar, alguém das artes, né, alguém que possa sofrer aí alguma situação bastante complicada. Então é uma energia, a quarta-feira tem uma energia bastante pesada, vai ser um dia bem difícil, principalmente para as pessoas que são do signo de Leão, né? Porque é justamente aqui que acontece essa confrontação, né? E tudo aquilo que tem a ver com o Leão, que são os famosos, os poderosos, a elite também, né? A nobreza. Então é essa área que vai estar mexida aí. Indo para o dia 20 de outubro, a quinta-feira, né? A Lua ainda em Leão, ela está finalizando, né, o seu passo por Leão e ela está num grau crítico e em graus marcianos. Então aqui nós poderemos ter algum evento lá na guerra da Ucrânia, no dia 20, na quinta-feira, né? Alguma situação aí complicada, como também algum tipo de violência contra personalidades, né? Então aqui você pode ter problemas nesse sentido, porque a Lua tem a ver com as personalidades, com os famosos, como eu falei, a Lua em Leão, né? Tem a ver com isso. Então, mas ela já está se preparando para entrar em Virgem. Só que aqui ela faz um aspecto até positivo, embora ela esteja posicionada em graus bastante difíceis, são graus marcianos, graus bélicos, né? De agressividade, de luta e combate. Você tem aqui, ela se coloca numa posição, né, de formar um sextil, dois sextis, né, um com o Sol, outro com o Marte, porque os dois estão em, como é que se diz, em trígono, né? Inclusive forma tem uma formação aqui que muitos chamam de papagaio, onde você tem aqui esses dois sextis na ponta, né, com esse trígono grande que tem aqui, né? Então você forma, a Lua acaba sendo esse ponto focal de uma energia que também é uma energia positiva, porque os sextis são oportunidades, são portas que se abrem, né, para a gente entrar, ao passo que o trígono já não são portas, são avenidas pavimentadas em direção a alguma coisa bastante positiva, né? Então a gente tem essa energia também na quinta-feira, para aquelas pessoas que estiverem vibrando nesse diapasão, conseguem se conectar com essa energia e colher bons eflúvios astrológicos aí. É interessante porque é uma espécie de pausa numa pauleira que nós vamos ter aí em termos astrológicos. Mas o pior da semana vai de segunda até quarta-feira, né? Sendo que na quinta a gente já começa a ter uma desanuviada do ambiente. E o que acontece é que depois a Lua entra realmente em Virgem, ela traz um pensamento mais pragmático, mais propositivo. Então, aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, ligadas ao pensamento mais propositivo, à esquematização de coisas, a propostas, né? A criar metas, criar rotinas e disciplinas para se fazer as coisas. Então é muito bom nesse sentido. Se você está aí patinando com seus trabalhos, suas coisas, não está conseguindo se focar, esse dia é um dia bom para fazer esse tipo de coisa, porque a Lua vai estar aí e ela não vai estar sofrendo aspecto negativo, né? Então é uma Lua tranquila, sem pressão, sem nada nesse sentido. Indo para o sábado, dia 22, a Lua faz aqui já uma oposição com Netuno, então ela já entra num aspecto mais tenso, né? E ela quadra Marte, então ela vai mexer com essa estrutura, essa quadratura Marte-Netuno que nós estamos vendo de guerra religiosa, né? Então vai de novo esse tema pode voltar à tona no sábado, da sexta para o sábado já inclusive, tá? E pode trazer muita confusão aí, muita confusão por conta disso, revelações bombásticas, porque Netuno traz à tona questões aí escabrosas, né, que estavam escondidas, e existe um trígono
com Plutão. Então, favorecimento de energias de reconstrução, de regeneração e cura, né? Então, esse é aqui como que a semana vai correr conforme as energias do passo da Lua. Nós estamos a 2 semanas das eleições, o quadro está mais ou menos estabilizado em termos das pesquisas de intenções de voto, e nós estamos vendo essa pancadaria acontecendo aí, primeiro no nível moral, depois no nível religioso, e me parece que esse é o tom que vai ficar por conta dos últimos acontecimentos das últimas horas. Isso vai dar muito pano para manga, e eu tenho a impressão que por conta do trânsito da Lua, alguma coisa ainda mais vai sair a partir disso, né? Então, algumas coisas estão rumando, como eu falei já para vocês, numa colisão fatal desses dois mundos eleitorais que nós estamos vivendo. É uma colisão fatal. Agora, isso vai trazer danos quase que irreparáveis ao país, né? Muita gente vai... É como se tivesse passado por uma guerra, né? Mesmo quando numa guerra tem um país que vence, mas ele vence também destruído, né? Porque foi atacado também, né? Então é muito difícil o processo de reconstrução para ambas as partes, a perdedora e a vencedora. Então é nisso que nós vamos ter que nos focar em 2023. 2023 será um ano que a gente vai ter um refresco por uns meses, né? De uma energia até que vai ajudar um pouco e tudo mais, mas logo depois, a partir do segundo semestre de 2023, a coisa começa a entortar de novo, e nós vamos ver 2024 e até 2026 muito tensos, muito complicados, né? Então é bom que a gente se prepare, né? Porque nós estamos nesse processo dessa batalha agora para tentar vencer o nazifascismo no país, mas essa batalha, se for vencida eleitoralmente, porque é a única arma que nos restou, já que nós não temos mais a ajuda das instituições republicanas, né? Estão todas paralisadas, aparelhadas, vendidas. Então a única arma que sobrou é o voto. Não, por isso que você tem que fazer uso, né? Não se acomode em relação a isso. Tem muita gente, fulano já está na frente, então nem vou votar. Precisa ir votar para reforçar esse tá na frente, né? Então cuidado, porque qualquer negligência nesse momento pode fazer com que as coisas se percam, e se percam muito, muito drasticamente. Então todo mundo tem que ir lá e votar, colocar o seu voto, fazer valer a sua vontade e colocar também a tua força, a sua mobilização na luta para livrar o país dessa desgraça que nós estamos vivendo. Porque se nós mantivermos essa desgraça segundo os astros que vem vindo aí, veja muito bem o que eu vou falar. Se este governo que está aí continuar pelos próximos tempos com o que vem vindo em termos de pauleira astrológica, vocês podem decretar o fim do Brasil, né? Provavelmente nós vamos perder até a conformação territorial do país. A coisa é séria, principalmente lá em 2026. Então por isso a gente precisa ter pelo menos um panorama mais tranquilo para aguentar as pauladas astrológicas que vem reforçado, vitaminado, com o sistema imunológico nacional já recuperado, mas não do jeito que está. Se nós formos nesse estado que estamos hoje, não vamos sobreviver à pancadaria astrológica que vem vindo aí. Por isso você tem que ir lá e fazer valer a sua vontade para a gente mudar essa história de uma vez por todas. Bom, tá aí o recado, gente. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito. E ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.